Fala pessoal, aqui é a Nostalgia e hoje preparem-se para conhecer as maiores polêmicas envolvendo brinquedos, uma peça fundamental da nossa infância que geralmente nos trazem boas lembranças. Porém, alguns deles geraram polêmicas ou até mesmo tiveram a sua venda proibida no Brasil. E diferente dos outros icebergs e vídeos sobre o tema, eu quis aqui focar apenas em polêmicas que aconteceram no país. Pois muitas coisas relatadas nesses vídeos tratam-se de brinquedos que nem chegaram por aqui. Então, mais uma vez, eu fiz algo mais voltado para a nossa realidade e vivências. E bora para o iceberg! Camada 1. Eu acho que qualquer um aqui que teve a infância nos anos 80 e 90 vai se lembrar da polêmica envolvendo o boneco Fofão. Esse, aliás, é um clássico das lendas urbanas brasileiras. Primeiramente, o Fofão ele foi um personagem do programa Turma do Balão Mágico, ele ganhou bastante popularidade até que ele ganhou seu próprio programa. E com o sucesso ele lançou um filme, discos e vários brinquedos. E em meados dessa década, a Mimo, fabricante de brinquedos infantis, percebeu a fama do personagem e decidiu produzir um boneco dele, que foi um sucesso de vendas, mas não demorou muito para a polêmica aparecer. O que diziam na época é que era possível encontrar um punhal negro dentro do corpo do boneco entre seus preenchimentos. Assim, as pessoas associaram a presença do objeto a um ser maligno, passando a acreditar que o boneco era do capiroto. E diversas versões da lenda do Fofão surgiram pelo país e em todas, o boneco usaria o punhal para fazer o mal ou tirar a vida das crianças à noite. Só que na verdade, o boneco não tinha nada demais. Era só feinho mesmo, né? Convenhamos. E segundo o gerente de desenvolvimento da Mimo, a suposta adaga entre as microesferas de isopor que preenchia o Fofão era sua sustentação, como se fosse uma coluna vertebral do boneco. Assim, caso o boneco fosse apertado, um formato pontiagudo poderia ser sentido entre o preenchimento, mas deixaram bem claro que não é nada cortante, afiado ou metálico. Muito menos um punhal, embora tenham pessoas que juram de pé junto que o boneco é sim diabólico. Banco Imobiliário é um jogo de tabuleiro lançado pela Brinquedos Estrela, que é uma variação local do jogo internacionalmente conhecido como Monopoly. Mas segundo o jornal Folha de São Paulo, a Estrela travou uma briga na justiça com a fabricante norte-americana Hasbro e precisava pagar um valor de 64 milhões de reais em royalties. Tudo isso para a fabricante americana de brinquedos. E para quem não sabe, a Hasbro e a Estrela eram parceiras desde 1970. Na época, as duas empresas fecharam um acordo para que a Estrela lançasse os produtos da Hasbro no Brasil. Só que em 2007, conforme a Folha, a Estrela teria parado de pagar os royalties à Hasbro, e não só o Banco Imobiliário, mas o Jogo da Vida, Cara a Cara, Combate, Detetive, Genius, Comando em Ação, entre outros, estavam entre os produtos. Mas então como é que acabou essa treta? Bom, a Estrela foi autorizada a ficar com as marcas Banco Imobiliário, Comandos em Ação e Senhora Cabeça de Batata. Por outro lado, a empresa brasileira terá que destruir os potes de massinha super massa. Isso porque a justiça entendeu que eles remetem à marca concorrente Play-Doh, que é da Hasbro. Supermassa e outras marcas registradas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial deverão ser transferidas à Hasbro. Além disso, a Estrela foi condenada a pagar 50 milhões de reais em royalties para a empresa americana. E aqui vamos com mais uma das mais populares lendas urbanas brasileiras, que é a da boneca da Xuxa. Goste ou não, a Xuxa foi um verdadeiro fenômeno da televisão brasileira na década de 80. E também não demorou muito para ganhar a sua linha de produtos para a criançada, e entre eles estava a tal boneca. E segundo reza a lenda, no final dos anos 80, uma criança começou a pedir incansavelmente para que a sua mãe lhe desse a boneca da Xuxa, só que a mãe não tinha dinheiro e estava desempregada. E teria dito que só conseguiria a tal boneca caso lá de baixo mandasse o dinheiro. Só que no dia seguinte a mulher recebeu justamente essa quantia exata para comprar a boneca da Xuxa. E segundo o site Aventuras da História, nessa parte da lenda tem dois desfechos diferentes. A primeira relata que a boneca foi possuída pelo capiroto enquanto a menina dormia. Já a segunda história diz quase a mesma coisa, só que tem um finalzinho diferente. Nesse, a boneca incorporou o demônio e atacou a criança enquanto ela dormia. Porém, além dos arranhões, o brinquedo também levou a alma da jovem, que foi encontrada sem vida. Por fim, a mãe da criança teria levado a boneca da Xuxa para a Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Ponte, onde o Monsenhor Mauro Valini, então pároco da Matriz,
teria exorcizado o brinquedo. A boneca teria então sido mantida acorrentada no Museu Sacro da Catedral, e quando a notícia sobre o caso tomou conta dos jornais, uma multidão se reuniu em frente ao centro religioso para tentar ver a tal boneca. Porém, Valine fechou as portas do local e disse que tudo não passava de um boato. Quem aqui não se lembra do revolvinho do Rambo e de vários outros brinquedos parecidos que sempre estavam disponíveis nas lojas de brinquedos nos anos 70, 80 ou 90? Eu disse estavam, pois esses brinquedos foram proibidos e não podem mais ser comercializados de maneira legal. Talvez você até já viu atualmente a venda em alguma lojinha com brinquedos piratas, na barraquinha de algum camelô ou nas típicas lojinhas de produtos chineses. Mas saibam que, de acordo com as leis brasileiras, hoje em dia isso é proibido. Aliás, existe um projeto de lei que permite a fabricação, a venda e a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e imitações de armas de fogo, desde que sejam produzidas na cor laranja. Imagina se isso realmente acontece. E essa proposta foi apresentada pelo deputado Capitão Fábio Abreu. E atualmente o Estatuto do Desarmamento proíbe a fabricação e a venda de simulacros de armas, inclusive de brinquedo. Ficam fora da proibição apenas as réplicas e as imitações destinadas à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado, conforme as condições fixadas pelo Exército. E brinquedos não entram nessa exceção. Camada 2. El Chan era um grupo musical brasileiro de axé formado em 1994, que fez um estrondoso sucesso no Brasil, inclusive entre as crianças, o que seria o combo perfeito para lucrar com uma linha de brinquedos da banda também. Entre eles tinha o Jogo da Galinha, o Bambochan, o Põe Põe, sim gente, esse era o nome do brinquedo, Disque El Chan e a Suzy do El Chan. Eu sei que isso divide muitas opiniões, mas há quem ache controverso, inclusive eu acho também, uma banda que lança músicas como Na Boquinha da Garrafa ou Ralando Chan ter também como público-alvo as crianças. Isso que eu nem citei aqui as letras de certas músicas lançadas por eles. Uma das grandes polêmicas que também deu origem a uma lost media brasileira muito procurada. Quem é que lembra do Gilberto Barros chamando as cartas do Yu-Gi-Oh! De O Baralho do Diabo? Nos anos 2000, o anime Yu-Gi-Oh! Chegou ao Brasil, e com eles as famosas cartas que você encontrava tanto as originais como aquelas outras versões piratas que eram menorzinhas e não demorou muito para que eu ganhasse o boato de que era amaldiçoado, e que era aí coisa do cramunhão, fazendo com que vários pais obrigassem seus filhos a jogarem todas as cartas no lixo. Alguns até chegaram a queimá-las, pois realmente acreditavam que elas traziam maldições para os lares. Então foi aquela bagunça sensacionalista que ganhou força quando em edições do Boa Noite Brasil, apresentado pelo Gilberto Barros, houve ataques diários ao desenho, ligando ao ocultismo e até mesmo à Yakuza, que é a máfia japonesa. Mas isso não durou muito, e após um tempo as cartas voltaram a ser vendidas. O anime continuou sendo exibido e as crianças brincavam de duelar com suas cartinhas na hora do recreio. Em uma das entrevistas recentes, Gilberto disse: "Eu tive culpa, mas não tanta culpa. As pessoas não entenderam o recado que eu quis dar e foi tudo de coração. Um movimento para melhorar a juventude e as crianças do Brasil." Segundo o site Incrível, o saudoso Gugu Liberato deixou um legado que vai além da alegria de seus programas de TV e de suas músicas. No auge do sucesso, o apresentador e empresário lançou uma série de brinquedos que faziam a alegria de toda a geração de crianças. Porém, digamos que alguns brinquedos não funcionavam da mesma forma que era apresentada nas propagandas ou foram considerados perigosos. Um exemplo disso era o Peg Ball, que foi um verdadeiro sucesso dos anos 90, só que o brinquedo acabou se tornando algo questionável a se dar para as crianças pela ausência de segurança. E já outros nos causavam uma expectativa tão grande com o comercial, mas na hora batia aquele arrependimento de ter implorado para os seus pais comprarem, por exemplo, o posto do Gugu, o pênalti do Gugu, a gincana do Gugu ou o chutebol do Gugu. Brinquedos que certamente nos enganaram. O Tamagotchi é uma franquia de mídia japonesa distribuída pela Bandai e criada por Akihiro Yokoi e Aki Maita. O primeiro lançamento da franquia foi um brinquedo que se cria um animal de estimação virtual lançado em 1996, e não demorou muito para se tornar o queridinho das crianças. Mas o brinquedo gerou controvérsias ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Isso porque as crianças costumavam a levar seus bichinhos virtuais para a escola, o que na maioria das vezes atrapalhava o andamento das aulas, pois
Por exemplo, as crianças paravam no meio da aula para alimentar os seus bichinhos. Lembrando que nos 2 primeiros lançamentos, geração 1 e geração 2, o Tamagotchi poderia morrer em menos de meio-dia se não recebesse os cuidados adequados. E em 1997, por causa disso mesmo, foi criada uma lei para proibir o porte e uso do Tamagotchi nas escolas municipais de São Paulo. Só que a lei demorou tanto para entrar em vigor, porque tinha gente que achava legal, outras não, e ficava aquela coisa de vai e não vai, que quando aconteceu mesmo, quando a lei entrou em vigor, as crianças já não viam mais tanta graça no Tamagotchi, então praticamente não deu em nada. Camada 3. Em meados dos anos 2000, a popular apresentadora infantil Eliana, em conjunto com a empresa Estrela, lançou no Brasil o Aquaticos, que era um kit que oferecia pacotes com substratos, com ovos de killifish nacionais, alimentos e instruções para que o público pudesse hidratar os ovos e fazê-los eclodir. A ideia era que as crianças acompanhassem todo o processo de nascimento e criação dos peixinhos. E sim, aqui estamos falando de peixes reais. Você colocava o ovo em uma vasilha com água, colocava os produtinhos que vinham junto e em 48 horas o seu peixinho de estimação nasceria. E para quem não sabe, os killifish, acho que é assim que se pronuncia, se estiver errado podem me corrigir aqui, são peixes que medem no máximo 6 centímetros e que podem sobreviver em riachos e até mesmo em poças de água. Além de que seus ovos podem ficar meses fora da água sem problema nenhum. E o que dizem é que o brinquedo foi sim aprovado pelo IBAMA, só que apesar disso o brinquedo foi alvo de críticas, tanto dos pais como da mídia. Isso porque a impressão que dava é que um animal de estimação era como um brinquedo. E sabemos que as coisas não são assim. É necessário muita responsabilidade para ter um animal de estimação, não importa se é um cachorro ou um peixe. Aliás, várias ONGs queriam banir o brinquedo, que não tinha só a versão da Eliana, existia também a versão do Gugu, né, para variar um pouco, e acabou que o brinquedo em poucos meses parou de ser comercializado. Isso aqui talvez quase ninguém se lembre, mas sim, já existia uma linha de brinquedos do ET e Rodolfo, e não era algo tão grande assim, mas eles chegaram a lançar alguns brinquedos. Entre eles tinha esse conjunto do Rodolfo e ET, da Rosita, que continham as máscaras dos personagens, o microfone e a corneta. Era para criança brincar de imitar os personagens. Só que digamos que o quadro deles no Domingo Legal, ou as músicas lançadas por eles, por mais que fizessem sucesso com a criançada, não era a coisa mais adequada para elas. Ainda mais quando você escuta a letra da música Panela de Pressão e entende o duplo sentido. E opa, não posso me esquecer que nessa mesma vibe, o apresentador Ratinho lançou no final dos anos 90 o boneco do Xaropinho. Tudo bem que hoje em dia realmente o Xaropinho é um personagem ligado apenas a causas infantis, mas a gente sabe que naquela época do programa do Ratinho polêmico, e bota polêmica nisso porque rolava de tudo mesmo no programa, as coisas não eram bem assim. Mas muitas crianças assistiam o programa por causa do Xaropinho. Família Dinossauro chegou no Brasil no início dos anos 90 e fez um enorme sucesso sendo exibida no TV Colosso. Nesse período, o auge da série no Brasil, o merchandising cresceu muito com a venda de produtos como bonecos, chaveiros, camisetas, álbum de figurinhas e até mesmo um LP do Baby Mania, que foi gravado pelos dubladores. Porém, não demorou muito para um dos brinquedos ganharem uma lenda urbana. E o brinquedo era a pelúcia do Baby da família Dinossauro, que não tinha nada demais, mas o povo começou a criar lendas de que o boneco era demoníaco e se mexia sozinho durante a noite, o que deixou várias crianças com medo de seus dinossaurinhos, ou até mesmo tinham os pais que realmente acreditavam na lenda e queimavam o brinquedo. Mas no final não tinha nada demais mesmo, era apenas um boato. Segundo uma matéria da Folha de São Paulo, de 23 de novembro de 2006, a boneca Polly foi alvo de um recolhimento preventivo no Brasil. A Mattel, fabricante do brinquedo, anunciou que 4 modelos da linha Polly Pocket seriam retirados dos pontos de vendas. E esse recolhimento foi feito depois que 3 crianças nos Estados Unidos engoliram os ímãs que faziam parte dos produtos, e elas tiveram que passar por cirurgias de emergência. Aliás, vocês se lembram do comercial do recolhimento da Polly? Não era bem um comercial, era mais um aviso, mas eu lembro que era uma tela azul e aí aparecia um letreiro informando sobre o recolhimento da boneca, devido a toda essa polêmica que chegou no Brasil. E eu lembro de assistir isso no SBT durante um intervalo da Super Nanny, só que eu não encontrei esse vídeo na internet em lugar nenhum, então se você se lembra de alguma coisa, comenta aqui embaixo.
Segundo o site Promoville, Monopoly Império teve a venda proibida no Brasil, e a fabricante de brinquedo Hasbro não vende mais o jogo de tabuleiro Monopoly Império desde 2006 aqui no país. O Ministério Público de São Paulo investigou uma denúncia feita pelo Projeto Criança e Consumo da ONG Instituto Alana e constatou que o brinquedo veiculava indiretamente publicidade para crianças por causa de 22 logotipos de marcas de embalagem no tabuleiro. Eu achei isso um tanto besta. Mas fazer o quê? Camada 4. Em fevereiro de 1998, Susana Alves estreou como Tiazinha. Utilizando uma lingerie preta, máscara e chicote sadomasoquista, a jovem realizava jogos com os garotos da plateia, nos quais eles tinham que responder corretamente as perguntas ou pagar a prenda estipulada por ela, que ia desde algumas chicotadas até depilar alguma parte do corpo do rapaz. Não seria algo problemático se fosse um programa adulto ou que fosse ao ar em um horário mais apropriado, porém aqui estamos falando dos anos 90. E sim, essa personagem fez sucesso com as crianças, tanto é que ela ganhou uma linha de calçados infantil que era o tamanquinho da Tiazinha, que vinha como brinde a máscara que ela usava. Só que além disso, nós tínhamos a Suzy Tiazinha, entre aspas. Isso porque o nome real do brinquedo era Suzy Mascarada, que foi lançada bem em 1999, quando a personagem estava no auge do sucesso. Claro que tentaram deixar a coisa mais infantil, então aqui a boneca está vestida para uma festa fantasia, e claro, ela está com uma outra vestimenta, e por ser uma festa fantasia, ela está usando a máscara, que por sinal é idêntica à da Tiazinha, mas não adiantou muito. Todos assimilavam ela à boneca da Tiazinha. Aliás, coincidência ou não, outra boneca dessa linha Festa Fantasia lembrava muito a personagem feiticeira, que bem, era uma versão odalisca da Tiazinha, originada do mesmo programa. Segundo o site Correio Brasiliense, bonecas com órgão genital masculino distribuídas em escolas de Goiás provocaram uma grande polêmica. Algumas bonecas entregues em diversas cidades do estado têm roupas femininas, mas o órgão genital masculino, e por conta disso, vereadores do município de Jataí enviaram um ofício à prefeitura pedindo que a distribuição da boneca fosse proibida. Alguns pais postaram foto do brinquedo e criticaram a medida, dizendo que seus filhos receberam bonecas transgênero. Ao todo, 12 mil brinquedos foram distribuídos em 246 municípios goianos como parte de um evento chamado Show de Natal. Os testes do Inmetro para verificar se o brinquedo contém ou não chumbo passaram a ser feitos de uma maneira mais reforçada depois que a Mattel anunciou em meados de 2007 o terceiro recolhimento de produtos fabricados na China em pouco mais de um mês. Foram recolhidos 844 mil itens de 11 linhas. Os brinquedos possuíam um excesso de chumbo na tinta utilizada na sua fabricação e, por esse motivo, são prejudiciais à saúde. Um exemplo disso é o brinquedo do personagem Sargento do filme Carros, que o nível de chumbo detectado na tinta estava muito além do permitido, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Segundo o site da Agência Brasil, o Inmetro proibiu brinquedos com raio laser superior a 1 mW. Aparentemente inofensivos, brinquedos que emitem raios laser podem causar lesões oculares, caso os feixes de luz sejam direcionados aos olhos. E para evitar esse tipo de acidente, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia determinou em uma portaria publicada no Diário Oficial da União que a potência óptica máxima das fontes de radiação laser presentes em brinquedos seja de 1 mW. Camada 5. A fabricante de brinquedos Estrela lançou um dos seus mais polêmicos brinquedos nos anos 90, intitulado de Converse com Seu Anjo, que lembra muito mesmo um tabuleiro Ouija. O jogo Converse com o Anjo, de Mônica Bonfiglio, é um brinquedo de tabuleiro com todas as letras do alfabeto e tem uma asinha de anjo que a pessoa segurava, fazendo a vez do copo, compasso ou etc., para ser guiada até a letra. E eu não preciso nem falar na polêmica que gerou esse brinquedo, não é mesmo? Para quem não está entendendo muito bem, o tabuleiro Ouija, ou tábua Ouija, é qualquer superfície plana com letras, números ou outros símbolos em que se coloca um indicador móvel, e foi criado para ser usado como método de necromância ou comunicação com espíritos. E não demorou muito para esse brinquedo sair de circulação, claro, sendo assim um item bem raro.
O Kinder Ovo encantou as crianças com seus brindes, ainda mais quando foi lançado em formato ovo de Páscoa. Aliás, junto com o ovo de Páscoa da Traquinas, foi o meu grande sonho de consumo não realizado na infância. Mas digamos que um dos brinquedos lançados também no Brasil causou polêmica. Se tratava do mascote da Kinder segurando 3 balões com a letra K em cada um. Só que o problema é que o KKK é uma abreviação para o nome de 3 movimentos ridículos e cruéis dos Estados Unidos que defendem coisas como a supremacia branca, a anti-imigração, o anticatolicismo e o antissemitismo. E aqui é só um resumo, mas vocês já devem ter aprendido sobre isso nas aulas de história. E a marca se posicionou globalmente e se desculpou pela associação que, segundo eles, não foi intencional. A referida surpresa foi inspirada nas comemorações do aniversário de 50 anos de Kinder, comemorado em 2018. Não tivemos absolutamente nenhuma intenção de fazer associações com aqueles movimentos lá que eu mencionei aqui para vocês e pedimos desculpas aos nossos consumidores por qualquer ofensa causada não intencionalmente. Somos gratos aos nossos consumidores pelo feedback e por nos permitirem avaliar e melhorar constantemente os brinquedos que oferecemos. Segundo o site Gazeta do Povo, o Instituto Nacional de Metrologia, o Inmetro, e a distribuidora de brinquedos Long Jump recolheram das lojas o brinquedo Bean This. Acho que é assim que se fala. E os brinquedos conteriam uma substância perigosa chamada GHB, conhecida também como êxtase líquido, colocada em bebidas de vítimas do golpe Boa Noite Cinderela. E segundo a distribuidora brasileira Long Jump, o lote do Bean This vendido no Brasil não é o mesmo, mas ainda assim determinou a retirada do produto do mercado e a realização de novos exames toxicológicos. Entretanto, a empresa não anunciou o recolhimento para os consumidores que já compraram o brinquedo. Porém, a própria Long Jump, depois da polêmica, retirou qualquer menção ao produto de sua página na internet. Não só ela, como as lojas americanas e a ReHap, que também fizeram a mesma coisa. Bom, gente, esse iceberg vai acabando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu desejo a todos vocês um feliz 2023. E mais uma vez eu agradeço vocês a todo o carinho que vocês têm aqui pelo canal e pelo meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!